Você realmente acredita que é o trabalho duro que enriquece alguém? Se fosse assim, por que o pedreiro que acorda antes do sol nascer ainda termina o mês sem um tostão? Por que a enfermeira que passa noites inteiras cuidando dos outros mal consegue pagar as contas? Por que o motorista que trabalha o dobro da média de horas vive com o tanque vazio e o espírito cansado? Acreditei nisso por muito tempo. Pensei que o esforço era tudo, até perceber que o esforço, sem consciência, é apenas um ciclo de sobrevivência. E foi uma única prática, simples, quase ridícula à primeira vista, que transformou completamente quem eu era e para onde eu estava indo. Essa prática não exigiu sorte, diploma ou contatos. Ela só exigia um novo ponto de vibração. Porque, acredite, tudo vibra: seu corpo, suas emoções, seus pensamentos, o próprio dinheiro. E o que realmente muda a sua realidade não é o que você faz, mas a frequência com a qual você está alinhado. Lembro exatamente como era olhar no espelho e não reconhecer a pessoa me encarando de volta. Um homem cansado, preso em dívidas, com um salário que mal cobria o essencial. Eu trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Toronto e, embora estivesse ajudando a salvar vidas, não conseguia salvar minha própria situação financeira. Todo mês era o mesmo ciclo. Recebia, pagava o que podia, empurrava o resto para frente e fingia que estava tudo bem. No fundo, eu sentia um peso constante, aquela sensação sufocante de que a vida estava passando por mim e eu não tinha controle algum sobre ela. Era como se o mundo fosse feito para os outros prosperarem e eu tivesse nascido apenas para sobreviver. Um dia, um homem chamado Raymond Douglas Stanford surgiu na minha vida. Ele me entregou um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e simplesmente me disse: leia com atenção. O que está aqui dentro pode mudar tudo. Eu não acreditei nele. Pensava que a única coisa capaz de transformar minha vida era ganhar mais, trabalhar mais duro, encontrar um emprego melhor. Mesmo assim, levei o livro para casa. Lia uma página e pensava: isso é impossível, não faz sentido. E ainda assim, algo dentro de mim não conseguia parar. Porque no fundo, eu sentia que havia algo inerentemente errado em acreditar que o destino de um homem era viver em dívidas e esgotamento. Aquelas palavras começaram a se infiltrar em minha mente como pequenas faíscas de esperança. Hill afirmava que tudo começa na mente, que o pensamento é a semente de toda riqueza. A princípio, eu ri, mas depois comecei a observar minha vida de um ângulo diferente. Percebi que cada decisão que eu tomava vinha de um pensamento e que a qualidade dos meus pensamentos se refletia nos meus resultados. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Eu trabalhava duro, mas pensava na pobreza. Eu me via como alguém que lutava e o universo simplesmente me dava mais motivos para continuar lutando. Talvez você também já tenha sentido isso, essa sensação de correr em círculos, trabalhando mais duro, se esforçando mais, mas sempre voltando ao mesmo ponto. Como se houvesse uma força invisível te puxando para trás, não importa o quanto você tentasse avançar. Eu também sentia isso, até que percebi que o problema nunca foi o trabalho em si, mas a energia que eu investia nele. Eu vibrava a escassez, falava de falta, pensava em falta, vivia na falta. E o universo, como um espelho perfeito, só podia devolver o reflexo do que eu emitia. Foi nesse momento que entendi o que Raymond queria dizer. Os resultados nunca mentem, Bob. Eles são apenas o espelho da sua vibração. E aquilo doeu, porque eu entendi que eu mesmo havia criado aquela realidade. Eu mesmo havia sintonizado minha vida na frequência errada. Não era azar, não era destino, não eram os outros, era eu. E o mais difícil de admitir é que, por anos, eu havia me tornado meu próprio obstáculo. Mas algo dentro de mim mudou quando aceitei essa verdade. Decidi pela primeira vez que pararia de procurar culpas fora e começaria a procurar respostas dentro de mim. Percebi que se tudo era energia, então eu poderia aprender a direcionar a minha. E se minha mente era um transmissor de frequência, eu poderia escolher o que enviar. Foi um despertar silencioso, quase invisível. Mas, a partir daquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a me perguntar:
E se tudo o que eu havia atraído até então fosse apenas um reflexo do que eu acreditava ser possível para mim? E se, mudando essa crença, eu pudesse mudar tudo? Eu ainda não tinha as respostas, mas pela primeira vez havia feito a pergunta certa. E foi essa pergunta que abriu as portas para um novo caminho. O caminho onde percebi que riqueza, sucesso e liberdade não começam no seu bolso, mas dentro da mente de quem decide que já é digno de recebê-los. Eu vibrava na frequência da escassez e nem percebia. Meus pensamentos eram como um rádio velho, sempre sintonizado na mesma estação. Falta. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de sorte. Acordava já preocupado com o que não tinha e adormecia imaginando tudo o que poderia dar errado. Era um ciclo invisível, mas poderoso. A energia que eu emanava atraía mais das mesmas circunstâncias, mais problemas, mais contas, mais preocupações. Naquela época, eu não entendia, mas a vida estava simplesmente refletindo o que eu projetava nela. Eu estava preso na vibração da necessidade, e o universo obediente devolvia exatamente o que eu transmitia. A parte mais cruel era que eu acreditava estar fazendo tudo certo. Trabalhava duro, sacrificava fins de semana, me esgotava fisicamente, mas nada mudava. E foi aí que a frustração aumentou. Eu via pessoas menos esforçadas alcançando o que eu apenas sonhava e me perguntava: por que é tão difícil para mim? A resposta mais tarde se revelaria simples e inquietante, porque eu vibrava dificuldade. Eu a alimentava com meus pensamentos, minhas palavras e minhas emoções. Pense por um momento. Quantas vezes você já se disse: isso é impossível, nunca vou conseguir, não posso viver assim? Cada uma dessas frases é uma semente de escassez plantada no solo da mente. E o que acontece quando você planta sementes de falta? Crescem árvores de medo, dúvida e limitação. Eu havia cultivado um jardim inteiro de pensamentos negativos e, ainda assim, esperava colher prosperidade. Era como regar espinhos e esperar flores. Com o tempo, percebi que minha mente funcionava como um imã. Tudo em que eu focava, consciente ou inconscientemente, era o que eu atraía. E essa constatação foi difícil, porque significava admitir que eu era o criador da minha própria realidade. Mas também foi libertadora, porque se eu tinha o poder de criar escassez, então eu também tinha o poder de criar abundância. Comecei a prestar atenção aos meus pensamentos diários. Descobri que a maioria deles não era nova, eram repetições automáticas do passado. Medo de falhar, culpa por não ter feito o suficiente, insegurança quanto ao futuro. A mente humana tende a repetir o que é familiar, mesmo que isso nos mantenha presos na dor. E o mais curioso é que a vibração da escassez se disfarça de prudência. Você pensa que está sendo realista, quando na verdade está apenas perpetuando o medo. Quantas pessoas hoje vivem assim, preocupadas com o que pode faltar em vez de focar no que podem criar? O medo de perder dinheiro é tão forte que paralisa qualquer movimento em direção à riqueza. A maioria das pessoas trabalha não para alcançar algo, mas para evitar o fracasso. E viver para evitar a perda é o oposto de viver para expandir. Descobri que há uma diferença profunda entre querer e estar pronto para receber. Todo mundo quer mais dinheiro, mais liberdade, mais paz. Mas poucos se sentem dignos disso. E o universo não entrega o que você pede com a boca. Ele entrega o que você vibra com o coração. Eu vibrava o medo da escassez, então tudo na minha vida parecia faltar. Um dia, um mentor me disse algo que nunca esqueci. Bob, a energia não mente. O que você tem hoje é o reflexo exato do que você sente todos os dias. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago, porque naquele instante percebi que estava tentando mudar o mundo exterior sem mudar o meu mundo interior. Eu estava tentando colher novos frutos com raízes velhas. A mudança começou quando decidi redirecionar meu foco. Em vez de pensar no que estava faltando, comecei a pensar no que eu queria criar. No início, parecia forçado. Era como remar contra uma corrente de anos de condicionamento. Mas aos poucos, minha energia começou a mudar. Senti mais leveza ao acordar. As ideias fluíam com mais clareza.
E o mais impressionante, pessoas e oportunidades começaram a surgir inesperadamente. Não era coincidência, era vibração. A vida sempre te dá o que corresponde à sua frequência. É como uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, não adianta sintonizar o canal de notícias. E ainda assim, a maioria das pessoas tenta viver na abundância enquanto está sintonizada na frequência da escassez. Elas querem prosperar, mas falam de crise. Querem sucesso, mas vibram dúvida. Querem liberdade, mas vivem com medo. Quando entendi isso, percebi que o primeiro passo não era ganhar mais dinheiro. Era parar de pensar como alguém que está sempre endividado. E talvez seja exatamente onde você está agora, tentando mudar sua vida com o mesmo tipo de pensamento que criou seus problemas. A verdade é que não existe prosperidade sem uma nova vibração mental. Você não pode atrair abundância enquanto sua energia está ocupada lutando contra o medo da falta. Naquela época, eu me sentia como se estivesse preso em um quarto escuro, tateando as paredes em busca de uma saída. Mas a saída nunca esteve fora, ela sempre esteve no interruptor da minha mente. E quando decidi acender essa luz, percebi algo simples e poderoso. A vida não responde ao seu esforço, ela responde à sua frequência. E quando essa frequência muda, tudo ao seu redor inevitavelmente começa a mudar também. Um dia, decidi que não podia mais viver assim. Tudo o que eu havia aprendido sobre esforço, mérito e trabalho duro parecia não fazer mais sentido, porque nada realmente mudava. Eu estava cansado de repetir o mesmo ciclo e ver o mesmo resultado. Foi então que decidi fazer algo diferente, algo que até parecia ingênuo demais para funcionar. Peguei um pedaço de papel, sentei em silêncio e anotei uma meta. Apenas uma frase. Vou ganhar $25.000. Naquele instante parecia tão distante quanto o topo de uma montanha que eu nem sabia por onde começar a escalar. Eu ganhava menos de $4.000 por ano e devia mais de $6.000. Eu não tinha ideia de como algo assim poderia acontecer. Mas não discuti com o que estava no papel. Apenas anotei. E sem saber, aquele gesto simples estava prestes a mudar tudo. Todos os dias, ao acordar, eu pegava aquele pedaço de papel e o lia em voz alta. No início, soava como uma mentira. Não via nenhuma razão lógica para acreditar. Sentia-me um impostor repetindo uma fantasia. Mas ainda assim, continuei. Porque algo dentro de mim dizia que se eu quisesse uma vida nova, precisava me comportar como alguém que acreditava ser possível. A repetição diária daquela frase começou a se infiltrar no meu subconsciente. Tornou-se uma semente plantada no solo fértil da imaginação. Inicialmente, nada parecia mudar, mas algo dentro de mim começou a se mexer. Comecei a ver possibilidades onde antes só via paredes. Comecei a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. A vibração estava mudando. Era sutil, quase imperceptível, mas real. Percebi que quanto mais eu lia aquela meta, mais meu corpo reagia como se fosse verdade. Meu estado emocional começou a se alinhar com a imagem mental que eu repetia todos os dias. E foi nesse estado de nova vibração que uma ideia surgiu. Ouvi falar de um homem que ganhava a vida limpando escritórios. A maioria das pessoas teria rido disso, mas naquele momento eu estava em outro nível de percepção. Pensei, eu também posso fazer isso, e disse a mim mesmo, mas se eu for fazer, será do meu jeito. Não vou trabalhar para ninguém. Vou criar meu próprio negócio. Peguei um balde, algumas vassouras, uma enceradeira usada e comecei. Eu nem tinha dinheiro suficiente para o equipamento, então o peguei emprestado. O primeiro contrato foi por apenas $15, um valor quase simbólico, mas era o começo. Depois veio outro contrato por $65. E pouco tempo depois, eu já estava ganhando $12.000 por mês. Isso aconteceu em 1961. Nada na economia mudou. Nenhuma sorte repentina apareceu. A única coisa que havia mudado era meu padrão de pensamento. Quando você muda sua vibração, as oportunidades que sempre estiveram ali, finalmente se tornam visíveis. Elas não surgem do nada, sempre existiram. O que muda é que antes sua mente estava bloqueada pela escassez. Você se torna incapaz de ver o que o universo coloca à sua frente,
porque sua frequência está presa no medo. Eu vivia naquela cegueira. Foi só quando mudei minha mentalidade que percebi que o que eu chamava de sorte dos outros era apenas o resultado natural de uma mentalidade aberta. Cada novo contrato que eu fechava era a prova viva de que minha mente estava se reprogramando. E quanto mais resultados eu via, mais eu acreditava. Era um ciclo inverso àquele que me prendia antes. Antes, eu esperava o resultado para acreditar. Agora, eu acreditava primeiro, e o resultado vinha. Foi então que entendi o poder da fé aplicada, o poder da imaginação direcionada. Não há limite para aqueles que entendem isso. O papel onde escrevi $25 mil não era mágico, mas era simbólico. Representava minha decisão de me ver de uma nova forma. Cada vez que o lia, eu afirmava a mim mesmo que a abundância era possível, que eu era digno de recebê-la. E gradualmente, essa ideia deixou de ser uma esperança e se tornou uma convicção. O curioso é que, enquanto minha vida se transformava, as pessoas ao meu redor permaneciam presas no mesmo lugar. Elas viam os resultados, mas não viam o processo. Diziam que eu tinha tido sorte, que era o momento certo, que alguém me ajudou. Mas ninguém percebeu que tudo começou com uma única escolha: mudar o foco do que faltava para o que era possível. Comecei pobre, sem educação formal, sem experiência, sem contatos. Mas o que eu tinha era uma mente disposta a mudar. E isso vale mais do que qualquer diploma. Porque quando uma mente desperta, não precisa de permissão para criar. Ela simplesmente cria. Essa pequena prática de anotar uma meta e lê-la todos os dias me tirou da mediocridade e me levou à liberdade. E se há uma coisa que aprendi é que o universo não responde à lógica. Ele responde à vibração. Quando você começa a vibrar como alguém que já é próspero, a vida começa a se ajustar à sua nova frequência. Você atrai ideias, pessoas, sincronicidades. Não porque seja mágica, mas porque você finalmente está aberto para ver o que sempre esteve ao seu redor. E tudo começou com um simples pedaço de papel e uma decisão: acreditar no impossível, mesmo quando não havia nenhum sinal visível de que poderia funcionar. Essa foi a semente, e uma semente, quando plantada com fé e regada com constância, transforma qualquer deserto em um campo fértil de possibilidades. A ciência hoje prova o que por muito tempo foi chamado de misticismo. Cada pensamento que temos emite uma frequência, um sinal energético que interage com o campo ao nosso redor. É pura física. O cérebro humano é um gerador e transmissor de ondas eletromagnéticas, e cada emoção que sentimos, medo, alegria, raiva, gratidão, tem uma assinatura vibracional única. Quando você pensa constantemente em escassez, seu corpo reage como se estivesse realmente em perigo, e seu campo energético se fecha. É por isso que as oportunidades parecem desaparecer quando você está com medo. Você literalmente para de percebê-las, não porque não existam, mas porque sua mente filtra tudo o que não corresponde ao estado interno que você está emitindo. O oposto também é verdade. Quando você começa a vibrar com confiança, fé e gratidão, seu corpo muda, seus batimentos cardíacos se alinham, sua respiração se acalma e seu cérebro entra em coerência com seu coração. Nesse estado, você se torna um canal aberto para perceber o que antes era invisível. E é aí que a mágica, ou melhor, a ciência, acontece. O que parecia inacessível começa a se aproximar. Pessoas, ideias, possibilidades, tudo começa a fluir naturalmente. É a sua vibração se ajustando à frequência do que você deseja. A prática da carta de meta é o método mais simples e poderoso que já conheci para provocar essa mudança de frequência. À primeira vista, parece apenas uma ação simbólica, escrever um desejo em um pedaço de papel. Mas o que ela realmente faz é reprogramar o cérebro através da repetição consciente. Cada vez que você lê sua meta, você cria uma nova conexão neural. Cada leitura reforça a imagem mental e o cérebro, incapaz de distinguir o real do imaginado, começa a agir como se o que está escrito já existisse. Isso altera sua percepção, e sua percepção muda seus comportamentos, seus sentimentos e, consequentemente,
seus resultados. A maioria das pessoas não entende esse processo porque quer ver o resultado antes de mudar seus pensamentos. Elas esperam que o dinheiro apareça para se sentir prósperas, que o amor chegue para se sentir completas, que a oportunidade surja para se sentir confiantes. Mas o universo funciona ao contrário. Você primeiro se alinha vibracionalmente, e só então o mundo externo reflete essa mudança. É como sintonizar um rádio. Você precisa estar na frequência certa para captar a estação. Se você quer ouvir música, mas está sintonizado em estática, a culpa não é da estação, é da sua sintonia. Foi isso que entendi quando comecei a ler minha carta todos os dias. Eu não estava apenas recitando palavras, eu estava treinando minha mente para ver o que antes ignorava. No início, parecia um ritual mecânico, mas com o tempo, percebi o quanto essa prática me transformou emocionalmente. Senti uma nova força crescendo dentro de mim, uma convicção silenciosa de que o que eu queria já era meu, apenas ainda não manifestado. E quando esse sentimento se estabeleceu, as oportunidades começaram a aparecer com uma precisão que parecia impossível de explicar. Existe um mecanismo no cérebro chamado sistema de ativação reticular, responsável por filtrar as informações que recebemos. Ele seleciona o que confirma nossas crenças e ignora o resto. É por isso que, quando você decide comprar um modelo de carro específico, começa a vê-lo em todo lugar. Ele sempre esteve ali, mas sua mente agora o reconhece. O mesmo acontece com dinheiro, com sucesso, com amor. Quando você reprograma seu foco, você reprograma o filtro da sua realidade. Portanto, a carta de meta não é um amuleto, é um recondicionamento mental. Ela quebra o piloto automático da escassez e força sua mente a se alinhar com a abundância. É uma maneira de treinar seu sistema nervoso para reagir de forma diferente, para substituir o medo pela expectativa positiva. Cada vez que você repete essa prática, você está reescrevendo seu código interno, substituindo a dúvida pela certeza, a falta pela confiança. O erro que a maioria das pessoas comete é desistir muito cedo. Elas escrevem uma vez, leem por alguns dias, e quando nada muda, concluem que não funciona. Mas o universo não funciona no ritmo da impaciência humana. Ele responde à constância, não à pressa. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar, sua nova vibração também precisa de repetição para criar raízes. Eu mesmo experimentei isso. Houve dias em que nada parecia acontecer. As dívidas permaneciam, as circunstâncias pareciam as mesmas, e a tentação de desistir era enorme. Mas eu persisti, porque no fundo eu sabia. Cada leitura era uma rega invisível. E então um dia o que estava dentro começou a se refletir no lado de fora. Comecei a ver novas oportunidades de negócios, conheci pessoas que nunca havia encontrado antes e, o mais importante, me senti diferente. Senti-me digno. Essa carta serve como um lembrete diário de quem você está se tornando. Ela te tira do modo de sobrevivência e te coloca no modo de criação. Quando você a lê com emoção genuína, você deixa de ser um mero espectador da sua própria vida e começa a ser o autor dela. Ele te ensina a pensar deliberadamente, sentir intencionalmente e vibrar conscientemente. E é isso que muda tudo. Porque o poder não está no papel em si, mas no estado de consciência que ele desperta em você. É por isso que sempre digo, a questão não é se funciona. A questão é se você está disposto a manter a prática por tempo suficiente para que funcione. Porque o universo nunca deixa de responder. Somos nós que desistimos antes que a resposta chegue. E quando você finalmente entende isso, percebe que não há nada de místico na transformação, apenas coerência. Pensamentos alinhados criam emoções coerentes. Emoções coerentes geram as ações certas, e as ações certas inevitavelmente produzem resultados. Esta é a base de toda mudança duradoura. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é, o que você pensa, o que você sente, o que você acredita. E a sua carta de objetivos é a ponte entre quem você é agora e quem você está destinado a se tornar. Quando você a lê com convicção, está enviando uma mensagem clara para o universo e para si mesmo.
Eu escolho vibrar de forma diferente. Eu escolho criar a minha realidade. E é precisamente aí que a transformação começa. Eu testemunhei muitas pessoas ganharem quantias consideráveis de dinheiro apenas para perderem tudo em poucos anos. Homens e mulheres inteligentes, trabalhadores e com boas intenções, mas que não estavam mentalmente preparados para sustentar o que haviam conquistado. Um caso que nunca vou esquecer envolveu uma mulher que conheci depois de uma das minhas palestras. Ela havia recebido uma indenização de $280 mil. Para ela, parecia ter ganhado na loteria. Era mais dinheiro do que ela já havia visto em toda a sua vida. Inicialmente, ela se sentiu livre, poderosa, como se todos os seus problemas tivessem finalmente desaparecido. Mas, 2 anos depois, ela voltou a me procurar. Estava endividada, triste e completamente perdida. O dinheiro havia sumido. Quando perguntei o que aconteceu, ela respondeu: "Eu não sei, Bob. Eu só estava vivendo e o dinheiro simplesmente desapareceu." Essa experiência me afetou profundamente porque eu já havia visto esse padrão se repetir muitas vezes. O dinheiro muda, mas a mente permanece a mesma. E quando a mente não evolui junto com um novo nível de prosperidade, ela faz de tudo para reverter ao seu estado anterior. É o que chamo de termostato financeiro. Todo mundo tem um limite invisível para o quanto acredita que merece. Você pode até ganhar mais por um tempo, mas inconscientemente vai se ajustar de volta ao ponto que considera normal. E esse ponto é determinado pelo seu paradigma, o conjunto de crenças, hábitos e padrões mentais que controlam o comportamento sem a nossa percepção consciente. Eu mesmo experimentei isso. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, senti-me desconfortável. Era uma sensação estranha, como se estivesse trapaceando, como se não fosse certo eu ter tanto. E sem perceber, comecei a sabotar tudo. Gastei mais do que devia. Tomei decisões impulsivas, agi sem propósito. Era como se uma parte de mim estivesse tentando voltar ao velho padrão, o padrão de escassez, limitação e falta. E foi nesse momento que percebi algo inquietante. O maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é o medo inconsciente de não merecer o sucesso. Quando aquela mulher perdeu todo o seu dinheiro, não foi por descuido ou azar. Foi porque a identidade dela ainda era a de alguém acostumada à luta, não à abundância. E uma mente que viveu no modo de sobrevivência por muito tempo não sabe o que fazer quando se vê livre. Ela cria problemas, desperdiça recursos, culpa-se, se perde. É como colocar alguém que só sabe andar de bicicleta em um carro de corrida. A pessoa vai destruir o veículo, não por maldade, mas por falta de preparo. O dinheiro é meramente uma amplificação do que já existe dentro de você. Se a sua mente está em paz, ele amplifica a paz. Se está em caos, ele amplifica o caos. É por isso que tantas pessoas conquistam algo grandioso e depois rapidamente desmoronam. Elas acreditam que o problema reside no mundo externo, mas o verdadeiro ajuste que precisa acontecer é interno. Considere quantas vezes você já viu alguém receber um aumento no trabalho, herdar uma fortuna ou ter um negócio começando a prosperar, apenas para tudo desmoronar pouco tempo depois. Parece uma coincidência, mas não é. A mente inconsciente está simplesmente tentando retornar ao ponto de equilíbrio que ela reconhece como seguro. A mente humana prefere o familiar, mesmo que doloroso, ao novo, mesmo que melhor. E é precisamente isso que destrói a prosperidade de tantas pessoas. Eu mesmo perdi quase tudo o que tinha. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas também a mais reveladora. Porque ali, eu entendi que enquanto eu não reprogramasse a minha mentalidade, eu ficaria preso em um ciclo de altos e baixos. Ganhar, perder, recomeçar. Foi então que decidi aprofundar-me em como a mente funciona. Descobri que o paradigma age como um software rodando em segundo plano. Você pode mudar o cenário, mas se o programa permanecer o mesmo, o resultado será sempre idêntico. E esse programa começa cedo, nos anos formativos da vida. Ouvimos frases como: dinheiro não dá em árvore, tem que suar para conseguir o que quer, quem tem muito acaba perdendo. E sem perceber, essas ideias se tornam verdades absolutas. Crescemos acreditando que o dinheiro é escasso, que é sujo, que é perigoso.
E por causa disso, quando ele chega, sentimos culpa. Essa culpa é o veneno da prosperidade. Ela impede que o fluxo continue. E quanto mais tentamos controlá-lo, mais ele nos escapa. O segredo é quebrar esse ciclo através da consciência. Observe seus próprios comportamentos, note os momentos em que o medo se disfarça de prudência e o orgulho de humildade. A mulher que perdeu seus $280 mil não falhou porque gastou demais. Ela falhou porque nunca realmente acreditou que merecia ter tanto. E enquanto a mente não aceita a abundância, ela encontra uma maneira de destruí-la. Quando entendi isso, tudo fez sentido. Percebi que o dinheiro é um espelho. Ele simplesmente reflete quem você é por dentro. Se você se vê como merecedor, ele permanece. Se você se vê como pequeno, ele foge. Foi essa mudança de percepção que me libertou da flutuação constante. Quando mudei minha imagem interna, o dinheiro deixou de ser uma preocupação e se tornou uma ferramenta. Começou a servir a um propósito maior. A verdadeira prosperidade não é sobre quanto você ganha, mas sobre quem você se torna no processo. É por isso que tantas pessoas ganham fortunas e ainda se sentem vazias. Elas têm o dinheiro, mas lhes falta a consciência. E sem consciência, o dinheiro transforma-se em um fardo. Ele amplifica medos, vícios e inseguranças. Por outro lado, quando sua mente é treinada para pensar em abundância, o dinheiro flui naturalmente. Você não o persegue, você o atrai. E quando ele chega, você o multiplica, porque já está vibrando na frequência certa. A mulher que perdeu tudo me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Ninguém perde o que está preparado para sustentar. E foi então que decidi que nunca mais deixaria minha mente ditar um limite invisível para o que eu poderia receber. Abundância não é uma questão de sorte ou talento, é uma questão de consciência. E enquanto sua mente não for reeducada para aceitar o sucesso, você continuará a repelir tudo o que deseja, mesmo sem perceber. O dinheiro não muda quem você é, ele o revela. E quando você decide crescer internamente, ele simplesmente se torna uma consequência natural de quem você escolheu ser. Se você está ouvindo isso agora, é porque há algo dentro de você buscando uma real transformação. E é precisamente por isso que quero que você pare e preste atenção. Se o que eu disse até agora ressoou em você de alguma forma, se você sente verdades ecoando dentro de você, então quero que tome uma decisão neste exato momento. Clique em curtir e se inscreva agora. Não é apenas um gesto simbólico ou um simples apoio a este canal. É um ato de compromisso consigo mesmo, porque cada vez que você escolhe permanecer neste caminho, você está declarando ao universo que está pronto para mudar sua frequência. Esta decisão, aparentemente pequena à primeira vista, carrega um poder imenso. Ela representa o momento em que você deixa de ser um espectador da sua própria vida e assume o papel de criador consciente. Quando você clica em curtir, você está afirmando: eu quero continuar aprendendo, eu quero quebrar o velho padrão, eu escolho crescer. Pode parecer apenas um clique, mas é um sinal de que você está disposto a sustentar sua nova energia. E essa é a diferença entre aqueles que mudam e aqueles que apenas sonham com a mudança. Pense por um momento. Quantas vezes você começou algo apenas para desistir no meio do caminho? Quantas vezes sentiu aquela motivação inicial apenas para ela se desvanecer lentamente até tudo voltar a ser como antes? Isso acontece porque a mente é uma mestra em puxá-lo de volta para o que é familiar. Ela prefere a dor conhecida ao crescimento incerto, e é por isso que pequenos compromissos diários são tão importantes. Eles reeducam seu subconsciente, provando a ele que desta vez é diferente, que agora há consistência, que agora há decisão. Eu vi muitas pessoas transformarem completamente suas vidas quando decidiram permanecer firmes, mesmo quando não havia nenhum resultado imediato. Elas continuaram estudando, praticando, observando seus pensamentos, e com o tempo, tudo começou a se realinhar. A energia delas mudou, e como consequência, o mundo ao redor delas também começou a mudar. Este é o poder da consistência.
o poder da atenção direcionada. Você pode pensar que isso é apenas um vídeo, mas a verdade é que tudo começa com uma escolha simples. É essa escolha que abre o canal para o novo. Cada vez que você retorna aqui, cada vez que escolhe ouvir, refletir e aplicar, você está enviando um sinal claro para o seu subconsciente. Eu quero crescer. Eu mereço prosperar. Eu estou pronto para aprender algo novo. E seu subconsciente, sendo obediente, começa a se ajustar a essa nova direção. É assim que um novo paradigma é construído. Um pensamento de cada vez, uma ação consistente de cada vez. Não se trata de fazer mudanças drásticas do dia para a noite, mas de sustentar pequenas decisões até que elas se tornem parte da sua identidade. E é exatamente isso que esta escolha representa. Ao clicar, ao continuar, ao permanecer, você está consolidando sua transformação. Lembro-me da primeira vez que fiz um compromisso comigo mesmo. Eu estava financeiramente quebrado, emocionalmente abalado e cansado de repetir os mesmos erros. Mas decidi que, daquele dia em diante, faria algo diferente todos os dias, mesmo que fosse pequeno. E foi assim que tudo começou a mudar. No começo, parecia insignificante, mas o poder estava na repetição. É como regar uma semente. Você não vê o crescimento do dia para a noite, mas se continuar, inevitavelmente verá os frutos. A maioria das pessoas desiste justamente quando os resultados estão prestes a aparecer. Elas interrompem o processo porque ainda não aprenderam a confiar no invisível. Mas é no invisível que tudo começa a tomar forma. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem evidências externas, você está provando ao universo que sua fé é maior que sua dúvida. E é essa fé que move montanhas. Então, se você está aqui, ouvindo isso, não deixe essa energia se dissipar. Aproveite o momento. Clique agora e assine. Faça disso uma âncora, um lembrete diário de que você está trilhando um novo caminho. Que esta mensagem seja seu ponto de virada, a marca de uma nova fase. Porque a verdade é que a mudança não acontece de repente. Ela acontece quando você decide não voltar atrás. E é isso que eu quero de você agora. Compromisso. Compromisso com seu próprio crescimento. Compromisso com seu novo eu. Compromisso com o futuro que você está criando, mesmo que ainda não o veja. Porque quando você se compromete de verdade, o universo inteiro se reorganiza para te apoiar. Tudo começa a conspirar a favor daqueles que mantêm sua vibração, daqueles que permanecem fiéis à decisão de evoluir. Então, faça este gesto agora. Não apenas por mim, mas por você. Declare em silêncio: eu escolho permanecer nesta jornada. E a partir deste instante, sinta a diferença. Sua energia muda, sua mente se expande. O universo começa a responder. É assim que as transformações acontecem. Uma escolha consciente de cada vez. Quantas vezes você olhou para seus próprios sonhos e disse: não é a hora certa, não tenho dinheiro, as coisas são mais difíceis para mim. Talvez você acredite que seja falta de tempo, sorte ou até talento. Mas deixe-me dizer algo que ninguém costuma mencionar. Nada disso é o verdadeiro obstáculo. O que realmente te impede é o seu paradigma, um conjunto invisível de crenças, hábitos e padrões emocionais que governam sua vida como um programa silencioso. Você não decide seu paradigma. Ele foi instalado em você muito antes de você ter consciência disso. Ele veio das conversas que ouviu em casa, das crenças de seus pais, dos medos da sua infância. E agora, mesmo como adulto, ele dita quanto dinheiro você se permite ganhar, quanta felicidade você pensa que merece e até quanto amor você pode aceitar. Você pode ler todos os livros do mundo, assistir a palestras, fazer cursos, mas se seu paradigma permanecer o mesmo, você inevitavelmente retornará ao mesmo ponto. É por isso que tantas pessoas vivem um ciclo de entusiasmo e frustração. Elas começam com energia, prometem mudar e depois de alguns meses, tudo volta a ser como era. Não é porque elas falharam, é porque o programa antigo recuperou o controle. Você pensa que decide conscientemente, mas 95% de suas ações são automáticas, geradas pelo seu subconsciente.
E é nesse nível que o paradigma reside. Ele não ouve a lógica, ele só entende a repetição. Lembro-me de uma época em que meu próprio paradigma me sabotava impiedosamente. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara, mas dentro de mim ainda havia o mesmo medo de falhar, a mesma sensação de não ser digno. Então, inconscientemente, eu criava situações para perder o que havia conquistado. Era como se algo dentro de mim precisasse provar que eu não estava pronto para tanto. E esta é a dura verdade sobre a mente humana. Nos sentimos desconfortáveis com qualquer coisa que vá além do que acreditamos merecer. O sucesso, para muitos, é um território tão estranho quanto a miséria. Talvez você tenha experimentado algo semelhante. Você recebe um aumento, mas novas despesas surgem rapidamente. Você recebe um dinheiro inesperado, mas um problema aparece para tirá-lo. Você entra em um relacionamento saudável, mas sem perceber, começa a criar conflitos onde não existiam. Tudo isso é o paradigma em ação, o velho eu tentando preservar o antigo equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio signifique dor. Porque, para o subconsciente, o conhecido é mais seguro que o novo. E até que você mude este código, você continuará a reviver as mesmas histórias, apenas com personagens diferentes. Então, o que fazer? O primeiro passo é a conscientização. Comece a se observar. Perceba quando você está repetindo o mesmo padrão, aquele momento em que algo está indo bem e, de repente, você cria uma desculpa para parar, ou quando está prestes a arriscar algo importante e uma voz dentro de você sussurra: é melhor não. Essa voz não é sua intuição, é seu condicionamento tentando te proteger da mudança. O segundo estágio é substituir deliberadamente essa voz. Você faz isso através da repetição consciente de novos pensamentos e comportamentos. Seu paradigma atual foi construído pela repetição. Ele só será substituído da mesma forma. Pense em quantos anos você passou ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade. Você tem que sofrer para merecer. Sonhar grande é perigoso. Cada vez que essas ideias foram repetidas, elas cavaram raízes mais profundas em seu subconsciente. Agora, imagine o poder de substituir isso por novas crenças, alimentadas consistentemente todos os dias. Eu mereço prosperar. Dinheiro é uma ferramenta para o bem. O sucesso é natural para mim. No início, essas frases podem soar falsas, mas com o tempo, seu cérebro começa a aceitá-las como realidade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. As sinapses se reconfiguram, novas conexões são criadas e seu comportamento muda. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Mudar um paradigma não é uma questão de força de vontade, é uma questão de persistência. A força de vontade é útil, mas temporária. A persistência, quando alimentada por uma imagem mental clara e emoção, penetra profundamente no subconsciente e reprograma o sistema. Portanto, o segredo não está em lutar contra o antigo, mas em construir o novo até que o antigo se torne irrelevante. Você não apaga uma crença antiga. Você a substitui por uma mais forte. Aprendi que o medo é meramente um reflexo de um paradigma em colapso. Ele surge quando sua mente tenta te puxar de volta para sua zona de conforto. Mas, se você permanecer firme, se você superar esse medo e prosseguir com a ação, é aí que sua nova realidade começa a nascer. Porque o medo é a última barreira antes do crescimento. E quando você o supera, o subconsciente entende: este é o novo normal. Daí em diante, o que antes parecia impossível se torna natural. A verdade é que não há nada de errado com você. O que existe é um conjunto de crenças que não te servem mais. E agora é sua responsabilidade substituí-las. Todos nós temos a capacidade de mudar, não importa a nossa idade, passado ou condição atual. Você não é o produto de suas circunstâncias. Você é o produto de suas decisões. E a mais importante é decidir o que você quer acreditar sobre si mesmo. Então, comece agora. Observe seus padrões. Identifique onde você se auto-sabotou, escreva as crenças que te limitam e crie novas mais poderosas. Leia-as todos os dias com emoção,
até que se tornem naturais. A cada repetição, o velho paradigma enfraquece e o novo ganha força. E um dia, sem perceber, você vai olhar para a sua vida e ver que tudo mudou. Não porque o mundo te deu algo diferente, mas porque você finalmente deixou de ser prisioneiro do seu velho eu. Quando você entende isso, o medo desaparece, o cansaço se dissolve e uma nova sensação toma conta. A de que o poder sempre esteve em suas mãos, apenas adormecido sob camadas de crenças herdadas. E é nesse momento que você se torna verdadeiramente livre. Lembro-me de uma mulher que veio conversar comigo depois de uma palestra. Ela parecia calma, mas seus olhos carregavam um peso, um vazio que eu tinha visto em muitas pessoas que conquistam algo e depois, de repente, perdem tudo. Ela me disse que havia recebido R$1.400.000 como compensação em um processo judicial. Era mais dinheiro do que ela jamais havia visto em sua vida. Ela acreditava que, finalmente, a vida estava se equilibrando, que esse dinheiro seria o ponto de virada. E por um tempo, foi o que pareceu acontecer. Ela quitou dívidas, comprou um carro novo, viajou, fez doações, ajudou familiares. Mas 2 anos depois, ela estava novamente endividada, talvez pior do que antes. Ela não entendia como aquilo era possível. Eu entendi imediatamente. O dinheiro havia mudado, mas a mente dela não. O padrão interno, o paradigma que governava suas decisões, suas emoções e sua relação com a abundância, permaneceu exatamente o mesmo. Quando o dinheiro chega a uma mente que não está preparada para recebê-lo, ele não encontra estrutura para ficar. É como derramar água em um balde furado. Não importa o quanto você coloque, tudo escorre e desaparece. Uma mente condicionada à escassez sempre recriará a escassez, mesmo quando cercada por oportunidades. E isso não é culpa, é condicionamento. Desde cedo, a maioria das pessoas foi ensinada que dinheiro é perigoso, que a riqueza corrompe, que o sucesso é para poucos privilegiados. E mesmo sem perceber, essas ideias se tornam crenças enraizadas. Quando alguém que carrega essas crenças recebe uma grande soma em dinheiro, seu subconsciente entra em conflito. Ele sente que algo está errado, que esse estado de abundância não é seguro. E assim, inconscientemente, a pessoa faz de tudo para retornar ao território familiar, o da escassez. Essa mulher não era irresponsável nem imprudente. Ela simplesmente nunca havia aprendido a se sentir confortável com a prosperidade. Seu paradigma dizia que o dinheiro é instável, que aqueles que têm muito acabam perdendo e que ser demais é perigoso. E o subconsciente sempre trabalha para confirmar as crenças que possui. É assim que a mente humana mantém a coerência, mesmo que essa coerência signifique miséria. Ela começou a gastar descontroladamente, não por prazer, mas por culpa. A culpa de ter mais do que os outros, a culpa de se destacar, a culpa de alguma forma, parecer ingrata por ter recebido tanto. E o resultado foi previsível. Em pouco tempo, tudo desapareceu. Vi essa história se repetir inúmeras vezes. Pessoas ganhando na loteria, herdando fortunas, alcançando o sucesso e depois de alguns anos, retornando exatamente à estaca zero. Não porque eram maus administradores, mas porque seu mundo interior não havia se ajustado ao novo nível de abundância. O dinheiro amplifica o que já está dentro de você. Se o medo reside em seu interior, ele amplificará o medo. Se há insegurança, ele amplificará a insegurança. Mas se dentro de você existe uma imagem sólida de merecimento, propósito e gratidão, ele amplificará a paz. É por isso que a preparação mental é mais importante do que qualquer estratégia financeira. Levou tempo para eu mesmo entender isso. Quando comecei a ganhar dinheiro, me peguei replicando o mesmo padrão. Gastava excessivamente, buscava experiências extravagantes, quase como se precisasse provar algo ao mundo ou me livrar dele o mais rápido possível. Em certo ponto, percebi que estava inconscientemente tentando voltar à zona onde me sentia seguro, o fracasso. Foi então que entendi que o verdadeiro desafio não é criar riqueza, é sustentar a mentalidade de uma pessoa próspera.
Ser rico não é ter dinheiro, é ter uma consciência próspera. E uma consciência próspera é algo que precisa ser cultivado. Começa com a forma como você se vê em relação ao dinheiro. Quando você pensa em pessoas ricas, o que vem à sua mente? Arrogância, corrupção, sorte. Enquanto você associar riqueza a algo negativo, seu subconsciente nunca permitirá que ela permaneça com você. É por isso que muitos sabotam inconscientemente as próprias oportunidades, porque o cérebro humano busca coerência entre a crença e a realidade. Se você acredita que ser rico é errado, encontrará uma maneira de se distanciar da riqueza. Costumo dizer que o dinheiro não muda as pessoas, ele apenas revela quem elas realmente são. Ele remove máscaras e amplifica a identidade. Portanto, antes de alcançar grandes resultados, é essencial forjar uma nova autoimagem. A mulher de quem falei poderia ter mantido aquele dinheiro se tivesse trabalhado em sua mentalidade, se tivesse aprendido a se ver como alguém capaz de gerenciá-lo com sabedoria. Ela não precisava de um novo consultor financeiro. Ela precisava de um novo conjunto de crenças. E esse processo é profundamente emocional. Porque não se trata apenas de entender o dinheiro, mas de curar seu relacionamento com ele. O dinheiro não é o vilão. Ele é neutro, uma extensão da sua energia, um espelho das suas crenças. Se você acredita que o dinheiro é escasso, sentirá medo toda vez que ele chegar. Se você acredita que o dinheiro é uma ferramenta para expansão e contribuição, você o usará para criar, para crescer, para servir. A energia do dinheiro responde ao sentimento dominante dentro de você, e esse sentimento nasce da sua visão interior. Lembro-me de ter dito a ela: você não perdeu o dinheiro, você apenas perdeu o alinhamento com a vibração da abundância. Ela ficou em silêncio e seus olhos se encheram de lágrimas. E vi naquele instante que ela entendeu. O dinheiro nunca foi o problema. O problema era o que ela acreditava sobre si mesma. E quando uma pessoa muda o que acredita sobre si mesma, ela muda o que acredita sobre o mundo. Se você se reconhece nesta história, entenda isto. Não importa o quanto você já perdeu. Você pode recomeçar, e desta vez com uma mente preparada para receber, manter e multiplicar. Abundância não é um destino, é um estado de consciência. Quando você se torna alguém que vibra a prosperidade, o universo encontra 1000 caminhos para enviar o que é seu por direito. Tudo começa quando você para de pensar em como conseguir mais dinheiro e começa a pensar em como se tornar alguém capaz de sustentá-lo. Porque o dinheiro vem e vai, mas a consciência que o atrai permanece com você para sempre. Há pessoas que chegam ao topo e, de repente, desmoronam, como se o universo tivesse decidido tirá-las de seu lugar. Mas o universo não tira nada de ninguém. Ele simplesmente retorna a cada indivíduo o reflexo exato do que vibra em seu interior. Vi isso acontecer mais vezes do que posso contar, e uma das histórias que mais me impressionou foi a de Mike Tyson, um homem que, ainda muito jovem, alcançou fama, poder, admiração e uma fortuna que ultrapassou 360 milhões de dólares. Ele tinha tudo o que muitos sonham em ter: talento, força, reconhecimento e dinheiro. Mas em poucos anos tudo desapareceu. Não porque perdeu sua habilidade, mas porque sua mente permaneceu presa na vibração do passado. Ele havia aprendido desde cedo que o mundo era um lugar hostil, que o amor era condicional e que a violência era a única forma de ganhar respeito. Ele cresceu em um ambiente de dor, privação e medo. E mesmo quando o dinheiro começou a chegar, aquele menino ferido ainda vivia dentro dele, gritando, desconfiado de tudo e de todos. Tyson não perdeu a fortuna apenas por extravagância, mas porque internamente nunca se viu digno de estabilidade. Seu subconsciente ainda operava a partir de um paradigma de sobrevivência. E quando a mente vibra na sobrevivência, ela destrói qualquer estrutura que represente permanência. O dinheiro veio rápido, mas a mentalidade não acompanhou. E é exatamente assim que o universo funciona. Ele só sustenta o que está em harmonia com a sua vibração. Se sua mente vibra na escassez, mesmo que você receba abundância, ela se desintegrará até que tudo retorne ao seu ponto de equilíbrio interno.
É como tentar manter uma casa de tijolos em areia movediça. O problema não é a casa, é a fundação. Por outro lado, há pessoas que enfrentaram os aspectos mais cruéis que a vida poderia oferecer e, ainda assim, floresceram de dentro para fora. Oprah Winfrey é um exemplo que carrego comigo como prova viva de que o poder da transformação reside na mente, não nas circunstâncias. Ela nasceu em uma pequena cidade no Mississippi, em meio à pobreza extrema. Sofreu abuso, rejeição, humilhação e ainda assim escolheu algo que poucos escolhem: não deixar a dor definir seu valor. Enquanto muitos se identificam com suas feridas, ela se identificou com o potencial. Desde cedo, ela aprendeu que o único caminho para escapar da escuridão era expandir a luz dentro de si mesma. E foi exatamente o que ela fez. A vibração de Oprah sempre foi de superação, propósito, amor e contribuição. E é por isso que o universo continuou a expandir tudo o que ela tocava. Ela construiu um império não porque buscou ser milionária, mas porque decidiu servir ao mundo a partir de sua autenticidade. A abundância simplesmente respondeu à coerência de sua energia. Esses dois exemplos mostram algo que muitos ignoram. O dinheiro não tem moralidade. Ele nem recompensa, nem pune. Ele apenas amplifica. Amplifica o medo, se o medo é o que vibra. Amplifica o amor, se o amor é o que o impulsiona. Amplifica o vazio, se o vazio domina. E é por isso que tantas pessoas perdem tudo. Não porque não sabem como ganhá-lo, mas porque não aprenderam a sustentar a vibração da abundância. É fácil desejar riqueza, mas é preciso coragem para se tornar a pessoa que vibra nessa frequência. Porque a prosperidade exige uma nova identidade, e essa nova identidade precisa ser cultivada como um jardim. Todos os dias é preciso arrancar as ervas daninhas da escassez. Aquelas pequenas vozes internas que dizem: você não merece isso, isso é demais para você. Eles vão tirar o que você conquistou. São essas crenças, repetidas silenciosamente, que sabotam os resultados mais promissores. E o único caminho para silenciá-las é substituí-las por uma nova verdade. Uma verdade que nasce da observação consciente, autoconhecimento e da prática constante de reprogramação do pensamento. Eu mesmo vi pessoas talentosas se sabotarem porque acreditavam não merecer o sucesso. Quando a oportunidade chegava, algo dentro delas as fazia recuar. Às vezes era medo do julgamento, outras vezes a culpa de deixar alguém para trás. Mas em essência, era sempre a mesma raiz: o paradigma da não merecimento. E é esse paradigma que destrói impérios inteiros e impede milhões de pessoas de viver o potencial que carregam. Porque o subconsciente tem um limite invisível, uma linha que determina o quão longe uma pessoa se permite prosperar. Quando elas atingem esse limite, se sabotam para retornar ao nível que consideram seguro. O que diferencia aqueles que permanecem daqueles que caem não é inteligência ou talento, é a estrutura mental. Aqueles que cultivam uma imagem de abundância, que acreditam merecer o que têm e que podem crescer ainda mais, permanecem estáveis mesmo quando o mundo flutua. E essa estabilidade interna se reflete em todos os aspectos da vida, nas finanças, relacionamentos, saúde e paz. É um estado de profundo alinhamento, que nenhuma crise pode abalar. É por isso que digo que a verdadeira riqueza começa no invisível. Não se trata de quantos dólares você tem no banco, mas da profundidade da consciência em sua mente. Quando você se vê digno de prosperidade, o dinheiro simplesmente se torna uma consequência natural da sua vibração. Quando você se percebe pequeno, o universo diminui suas possibilidades para mantê-lo alinhado com sua crença. Tudo o que você experiencia é um espelho do que você acredita ser. Tyson e Oprah representam dois extremos da mesma lei. Um demonstrou o que acontece quando o sucesso ultrapassa a consciência. O outro provou o que é possível quando a consciência cresce mais rápido que qualquer obstáculo. Nenhum foi abençoado com mais sorte que o outro. O que os diferencia é o nível de mentalidade que cada um escolheu cultivar. Porque no fim das contas, o que destrói ou multiplica não é o dinheiro, é a energia que o sustenta. Quando você compreende isso, tudo muda.
Você para de correr atrás de resultados e começa a construir a vibração que os atrai. Você deixa de buscar riqueza e passa a se tornar alguém que vive em um estado de abundância. E é nesse ponto que o universo se curva à sua fé e coerência. Porque quando sua vibração e seu desejo se tornam um, não há nada que possa impedi-lo de criar o que você deseja. É aí que a verdadeira prosperidade começa, não na conta bancária, mas na mente que aprendeu a vibrar como alguém já digno de receber tudo. Há algo que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Sua vida externa é meramente um reflexo exato do seu mundo interior. O dinheiro que você ganha, os relacionamentos que você atrai, as oportunidades que surgem, tudo isso é apenas uma expressão visível do seu estado de consciência invisível. Se confusão, medo e dúvida existem dentro de você, o mundo ao seu redor irá refletir exatamente isso. Sua realidade não é o que acontece com você, é o que você emana para o mundo. E até que você compreenda essa verdade, continuará tentando mudar o cenário sem mudar o ator principal, você mesmo. Levei anos para entender que nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro. Por muito tempo, acreditei que mudar de cidade, de emprego ou de parceiros era a solução. Mas cada vez que fazia isso, eu acabava nos mesmos padrões com resultados apenas aparentemente diferentes. Era como tentar pintar um espelho rachado. Eu podia escolher novas cores, mas a rachadura continuava a refletir o mesmo eu de antes. A mente humana é como um projetor. Ela cria imagens internas e as projeta no mundo físico. E o que você chama de realidade é meramente o filme sendo exibido na tela. A autoimagem é o roteiro desse filme. É o ponto de referência que define o quão longe você se permite ir, o quanto você se considera digno de receber, o que você acredita ser capaz de alcançar. Cada pessoa carrega dentro de si uma imagem mental de quem ela é, e essa imagem funciona como um termostato para a vida. Mesmo que você eleve a temperatura ambiente, o termostato se ajustará para retornar ao seu nível habitual. É por isso que tantas pessoas melhoram por um tempo e depois voltam à estaca zero. Elas não mudaram o termostato. Elas não mudaram a imagem que têm de si mesmas. Vi isso acontecer com pessoas que ganharam fortunas da noite para o dia, jogadores, artistas e empreendedores. Alguns adquiriram alguns milhões de dólares, mas poucos conseguiram mantê-los. A razão é simples. O mundo exterior se expandiu mais rápido do que sua consciência interior. A mente que antes estava acostumada à sobrevivência não sabia como viver na abundância. E o subconsciente trabalhou para ajustar tudo e restaurar o equilíbrio da limitação. É por isso que a maioria dos ganhadores de loteria volta à estaca zero dentro de alguns anos. Eles não perderam dinheiro, eles simplesmente retornaram ao padrão interno que lhes parecia familiar. Esse mecanismo é tão poderoso que opera mesmo quando você não está consciente dele. Se, em algum nível, você acredita que não é bom o suficiente, o mundo lhe provará isso repetidamente. Se você acredita que o sucesso exige sofrimento, você encontrará caminhos dolorosos até mesmo para a vitória. A mente cria cenários que validam suas crenças. E a boa notícia é que, quando você começa a reprogramar essas crenças, o universo responde imediatamente. Pequenos sinais surgem, pessoas diferentes aparecem, oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se revelar, porque o mundo não está contra você, ele apenas reflete o que você projeta. Lembro-me de um período em que eu estava ganhando muito bem, mas parecia que nunca era o suficiente. Havia sempre algo que me fazia sentir insuficiente, como se o sucesso que eu tinha fosse temporário, uma coincidência prestes a terminar. Até que percebi que o problema não estava nas circunstâncias, mas na minha autoimagem. No fundo, eu ainda me via como aquele jovem sem rumo, sem formação, sem propósito. Aquela velha imagem era o meu limite invisível. E enquanto eu não a substituísse, continuaria a me sabotar para permanecer no mesmo nível emocional de antes. Quando finalmente aceitei a ideia de que eu poderia me tornar alguém completamente novo, as coisas começaram a se alinhar de uma forma quase mágica. Mas não há nada de mágico nisso. É pura ciência mental.
A física quântica e a neurociência já demonstraram que suas crenças moldam o que você percebe. Seu cérebro possui um filtro chamado Sistema de Ativação Reticular, que seleciona o que é relevante com base em suas convicções. Se você acredita que o mundo é hostil, seu cérebro filtra tudo o que confirma isso. Se você acredita que o mundo é cheio de oportunidades, ele lhe mostrará exatamente isso. O que muda sua vida não é o que está ao seu redor, é o que seu cérebro foi condicionado a ver. Portanto, se você quer um novo resultado, não busque um novo ambiente. Busque uma nova visão de si mesmo. Pergunte a si mesmo: quem eu acredito que sou? O que eu realmente penso que mereço? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias, porque somente quando você identifica o que realmente pensa sobre si mesmo, pode escolher algo diferente. A transformação começa no momento em que você decide se ver como digno de tudo o que deseja. E não é uma mudança que acontece da noite para o dia. É um processo. Você notará resistência, dúvidas, recaídas, mas cada vez que você reafirma sua nova identidade, ela se fortalece. Imagine por um momento que sua vida é um espelho. Se você quer ver o reflexo sorrir, você precisa sorrir primeiro. Não adianta pedir para o espelho mudar. O espelho é apenas a consequência. O que muda o reflexo é a causa, e você é a causa. Tudo o que você tem agora é um retrato da imagem que você carrega dentro. Se essa imagem é pequena, seus resultados serão pequenos. Mas se você a expande, se você começa a se ver como alguém capaz de criar, de prosperar, de contribuir, a realidade não tem escolha, senão se ajustar. E é isso que a maioria das pessoas não entende. O mundo não recompensa você pelo esforço físico, mas pela energia mental que você coloca em tudo o que faz. Você pode trabalhar o dobro de alguém e ainda ganhar menos, se no fundo você acredita que não merece mais. Sua vibração não mente. Ela define o tom de suas experiências. E enquanto você continuar a se ver como a mesma pessoa de ontem, o amanhã continuará sendo uma cópia do passado. A verdadeira transformação acontece quando você se olha e decide elevar seu padrão interno. Quando você para de pensar em como conseguir mais e começa a se perguntar: quem eu preciso me tornar para viver o que desejo? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque sucesso não é algo que você alcança, é algo que você encarna. E quando sua nova identidade está alinhada com a visão que você tem de si mesmo, o universo não tem outra escolha senão seguir o mesmo caminho. Em última análise, você é o criador da sua própria experiência. Você é o artista e a obra de arte, o pintor e a tela. E o que você vê diante de si hoje é meramente o reflexo da última imagem em que você escolheu acreditar. Se você não gosta do quadro, não tente rasgar a tela. Mude a pintura. Mude sua perspectiva. Mude sua frequência. Mude o conceito que você tem de si mesmo. Porque quando sua visão interior se expande, o mundo inteiro se expande com você. E é aí que você percebe que nunca precisou lutar para vencer. Você apenas precisava se lembrar de quem você realmente é. Então não guarde isso para si. Pense em alguém que você conhece que precisa ouvir isso agora. Alguém que pode estar preso nos mesmos padrões, acreditando que nada muda. Envie este vídeo para essa pessoa, porque um gesto simples pode transformar completamente o curso de uma vida. Agradeço sinceramente por ter ficado comigo até aqui, por se permitir crescer, refletir e expandir sua consciência. Continue comigo nesta jornada, porque no próximo vídeo iremos ainda mais fundo neste processo de transformação interior. Estarei esperando por você lá.